Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Então, com muito prazer, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante da aula inaugural do Instituto de Ciência e Semestre 2026-1, professor Gerhard Overbeck. Professor Gerhard é doutor em Ciências Naturais pela Universidade de München, na Alemanha. Atualmente é professor do Departamento de Botânica, do PPG em Botânica e do PPG em Ecologia, aqui da URGS, e atua também como coordenador da nossa grade de Ciências Biológicas. Entre 2019 e 2021, ele coordenou a participação da URGS no programa Erasmus Mundus International Natural and Applied Ecology. É líder do grupo de pesquisa do CNPq intitulado Biodiversidade e Conservação dos Ecossistemas Campestres no Sul do Brasil, bolsista de produtividade em pesquisa nível 1B do CNPq, e realiza atividades de pesquisa e extensão em ecologia, conservação e restauração de recursos naturais, com foco em ambientes campestres. Além disso, possui experiência profissional nas áreas de planejamento ambiental e de conservação da natureza. Então, eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite, Gerhard, é um prazer te ouvir hoje. Agradeço também a presença de todos aqui, né? É um prazer também ter esse anfiteatro cheio na nossa aula inaugural. Passo a palavra para o time. Muito obrigada. Obrigado, Lívia. Bom dia a todos. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da Lívia e da Clarice, do Instituto, né? É uma honra poder dar essa aula, essa palestra hoje, e agradeço a presença de tanta gente, assim, tanto colegas, alunos dos mais vários níveis, assim, né? Imagino, espero, do primeiro semestre até o doutorado, o pós-doc. Então, bom ver tanta gente aqui, muita gente que eu conheço, nem todo mundo, muitos colegas que também trabalham com bioma pampa, então, obviamente, para alguns, não vou nem estar contando tanta novidade, mas, obviamente, preparando essa fala hoje, resolvi um enfoque um pouco mais amplo, justamente porque não todo mundo está, né, trabalhando com bioma pampa, alguns estão entrando, começando a trabalhar agora. Quando a direção pediu para mim indicar um título, né, a solicitação foi, fala sobre bioma pampa, eu tive que pensar um pouquinho, aí pensei esse título um pouco mais amplo, porque eu acho que, além de tentar contar um pouco sobre bioma, biodiversidade, conservação, acho que isso é o que a gente tem que pensar, né? Eu acho que no final eu queria mais, assim, na verdade, aproveitar para abrir um debate, assim, né? Como nós, quanto instituição de pesquisa, universidade, podemos contribuir para um futuro que a gente acha interessante, tá? Então, ao estruturar essa apresentação, né? Basicamente, eu tenho mais ou menos quatro capítulos simples, né? Que tem sempre uma certa sobreposição. Vou começar a descrever um pouco o que é o pampa, né? Falar da ecologia dos campos, né? Eu trabalho como ecossistema campestre e com uma parte da vegetação. Pampa tem muito mais que isso, mas isso vai ser meu foco, né? Certamente, outras pessoas, outros colegas aqui que trabalham com uma fauna, por exemplo, teremos uma outra história para contar. Espero que as coisas se juntam, né? Eu acho que eles estão se juntando nas nossas pesquisas para a conservação e no final, então, abrir um pouco esse debate sobre o futuro do pampa. Bom, primeiro, o que é o pampa? Pergunta muito simples, né? Eu não sei quem já fez aula comigo, eu gosto de fazer perguntas simples na aula, né? Pedindo uma definição, e muitas vezes não é nem fácil ter uma definição para uma pergunta simples. Mas antes de mais nada, o espaço geográfico, aquele que a gente chama de bioma pampa, né? Aquela região aqui, não trouxe aqui o mapa dos biomas do Brasil, que todo mundo conhece, né? Essa área aqui em laranja, como a Rio Boto, né? Isso é aquele que a gente chama de bioma pampa. Mas já começa uma certa confusão da terminologia aqui, porque também tem esse termo campo sulino, né? Que todo mundo conhece também. E na literatura, muitas vezes tem uma confusão. As pessoas falam do pampa, ou falam dos campos sulinos, às vezes falam o pampa, né? Ocorre no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Aí já não é mais o pampa, na verdade. O pampa é o nosso bioma pampa, aquela região aqui. Campos sulinos, essa região aqui dos 3 estados no sul, que tem vegetação campestre, né? Vocês todos, né, do Rio Grande do Sul, conhecem aqui os campos acima da serra, depois Santa Catarina e Paraná, nós temos os campos gerais, né? Tudo isso aqui já no bioma Mata Atlântica, então não é mais parte do pampa. Então, se a gente falar do pampa,
eu acho importante a gente definir bem o que a gente está falando. A gente fala desse espaço aqui. E o Pampa faz parte dessa região maior que a gente chama pastizales do Rio de la Plata, né? É um termo que mais o pessoal no Uruguai e Argentina usa, né? Então, a nossa parte aqui é a parte mais a norte, é interessante, porque para nós faz parte dos campos políticos, os uruguaios chamam de os campos do norte. É tudo uma questão. Então, eu vou falar mais sobre isso, claro, quando a gente fala de ecologia desse sistema, a gente também aprende muito aqui nos Campos Suínos, né? E nesses remanescentes campestres que tem aqui. Isso é a distribuição original, né? Não, obviamente não tem mais a vegetação nativa nesses polígonos todos, né? E importante, assim, só isso, não trouxe nada mais detalhado sobre como se encaixam os nossos campos do Pampa na classificação da vegetação brasileira, né? Você sabe, nós temos os savanas do Cerrado, tem os campos e savanas do Pantanal, né? No Cerrado também tem campo, né? O que diferencia essa região toda, que a gente tem uma sazonalidade diferente. A gente sabe que a gente tem um verão muito quente, um inverno bastante frio, enquanto no resto do Brasil a gente tem seca e chuvosa. Então, isso, em termos ecológicos, diferencia os nossos sistemas completamente do restante do Brasil. Mas, então, esclarecido onde estamos, o que a gente sabe sobre esses campos? O que são esses campos? A gente falou, alguns bons anos atrás, isso em 2007, saiu o artigo, isso aqui foi no final do meu doutorado, na verdade, então faz mais de 20 anos, né, que a gente já colocou que os campos aqui, no sentido mais amplo, são negligenciados, né? Então, eles são muitas vezes esquecidos no debate da conservação. Isso era muito mais forte 20 anos atrás, né? Porque estimulou esse artigo, era um volume especial acho que é uma grande revista de conservação, não sei se foi a Conservation Biology, sobre conservação no Brasil. Eles tinham artigos sobre todos os biomas, menos sobre os campos, né? Então, a gente escreveu esse artigo, né, que tem alguns conceitos, hoje em dia, eu ia colocar completamente diferente, mas, enfim, acho que foi, de certa maneira, um começo para um debate maior. 10 anos depois, então faz mais ou menos 10 anos, a gente escreveu num outro grupo esse artigo aqui, e enfatizou a necessidade de conservar esse artigo. E todos vocês que acompanham notícias do nível nacional sabem, a gente fala da Amazônia, a gente fala da Mata Atlântica, fala mais do Cerrado, felizmente também, mas ainda muito pouco do Pampa, desse campo. Então, o que é o Pampa? Bom, se a gente agora faz um zoom num campo, é isso. Eu só vou falar da vegetação campestre, gente. O Pampa também tem floresta. João André Granhoff está aqui, estuda as florestas, são interessantes, são importantes também em termos de conservação. Temos banhados, temos vegetação costeira, né, com dunas, temos afloramentos rochosos, enfim. Eu vou, obviamente, é minha área, mais para do campo, aí eu mostro esse slide, alguns já conhecem, quem já fez aula comigo, sempre mostra esse slide, eu faço a pergunta, quantas espécies de planta tem aqui nesse 1 metro quadrado? Então, quem sabe responder, os outros podem chutar. Quem quer falar? Bom, normalmente o que acontece quando falo para um público mais leigo, assim, digamos assim, ou no início da biologia, eu vou falar, são dois, né? O capim mais baixo, o capim mais alto. Né? Resposta típica. Algumas vezes chuta, bolar um pouco mais alto. Mas o que nós temos, e a gente trabalha nos levantamentos da vegetação justamente com uma série de metro quadrado. Normalmente a gente vai encontrar em torno de 20 a 35 espécies de plantas, às vezes mais, né? Então, uma biodiversidade pouco visível para quem não é da área, né? Realmente, somos 10 capins aí, para quem trabalha com isso, está tudo igual. Não é, mas, enfim. E tem várias outras plantas, e de longe tem pouca coisa com flor, porque esse campo é pastejado, o gado vai entendendo, as plantas não se desenvolvem necessariamente, né, ao chegar a florescer. E, obviamente, né, não vou falar da fauna, mas essa vegetação aqui, em todas essas escalas, é habitat para uma fauna muito rica. Tem várias pessoas aqui que trabalham com fauna, com matos, com mamíferos, anfíbios, répteis, né, insetos. Tem uma fauna muito rica. Então, né, eu gosto de mostrar sempre esse slide aqui. Esse foi nosso parcela record, exatamente esse metro quadrado, então, com 56 espécies de plantas. A gente ficou muito feliz com isso. A gente entrou nisso num artigozinho na Zero Hora, né, porque chama a atenção. Então, a gente pode discutir se é realmente, né, o que é o estado de conservação desse campo, quem são as espécies, né, que são espécies
relevante para a conservação. Mas, enfim, eu acho que o número chama a atenção. Algo que, de longe, a gente vai tentar dizer, esse campo parece um pouco degradado, não tem nada. Né? Quem não trabalha com campo vai dizer, mas não tem nenhuma árvore aqui. Como é que isso pode ser importante? Né? Então, a gente tem esses vieses. Então, é um número que chamou a atenção, que a gente gosta de usar. Mas depois, lógico, né, isso foi dentro do projeto no âmbito do PPBio, Jaguarão, se não me engano, em 2014 ou 2015, quando a gente fez esse levantamento. Agora a gente está numa nova rodada desse projeto, né? Nova amostragem, alguns aqui participam, né? Então a gente achou o que eu chamei o metro quadrado mais rico em plantas do Brasil, 64 nesse metro quadrado aqui. E o Fábio, a Ana e o Matheus, assim, fazem parte do nosso equipe, né? Então, na mesma região, campo mais espécies ainda. De novo, a gente fala, vamos divulgar esse dado. Só que aí, a gente trabalhando mais, juntando também outros dados, a gente agora, isso é o trabalho do Ana Porta, mandamento, não está nada pronto ainda, né? A gente começou a mapear as parcelas que a gente chama as parcelas super ricas. Então, esse padrão de uma diversidade muito alta aqui, mais de 55 espécies, né? Chegando até 64, é algo que a gente encontra em todas as fisionomias campestres do estado. Então, não é uma exceção total, né? Não que todo o campo seja tão rico, mas a gente nota que aqui a gente tem uma diversidade grande e se repete no espaço. Agora, não vou entrar em nenhum detalhe, a gente está, obviamente, investigando, né? Se são as mesmas plantas, tem um bom número de plantas que ocorrem em todos esses locais, as plantas muito comuns, né? Mas também tem plantas raras, plantas mais extensivas, plantas que só ocorrem em determinada região. Né? Então, a gente está tentando agora trabalhar um pouco mais nesses padrões, mas, obviamente, agora já temos um dado muito mais robusto para falar realmente da riqueza nessas áreas de metro quadrado, mas para bioma todo. Né? Então, a gente está trabalhando nisso, né? E então, né, muitos de vocês andam muito no Pampa, né? A gente tem essas paisagens todas, são únicos, né? Tem uma classificação das fisionomias campestres, feita pelo professor Hasenack e colaboradores, né? Basicamente, aqui são essas diferentes regiões, e vocês já notam cada um tem na sua fisionomia, sua paisagem específica, e obviamente as plantas também, ou variando, né? Sendo que tem uma série de plantas comuns para todos, né? Que caracterizam realmente nosso bioma. Então, esse programa, só para mostrar, né, também um pouco o que a gente faz em pesquisa. Então, a gente tem uma boa base de dados, né, como amostragem nesses locais, né, não vou falar dos detalhes. E isso foi feito em 2013 a 2015, e agora a gente está fazendo de novo nos mesmos locais, né, para ver esse tema dinâmica. Né? Vários outros colegas foram envolvidos nesse projeto, trabalham com outros grupos de organismos, né? Então, a ideia é acompanhar, ver o que aconteceu, como essa riqueza mudou, não mudou, estável, não estável. A gente pode ligar isso depois com uma variação climática, por exemplo, né? E, obviamente, o problema é que a gente já está enfrentando vários dos pontos de coleta no meio tempo desses quase 10 anos foram refletidos em lavouras. Então, isso é a realidade do bioma também, que eu vou falar mais tarde. E essa pesquisa dá resultados muito robustos, porque é uma pesquisa em grande escala. Por exemplo, né, não vou entrar em nenhum detalhe, mas a gente encontrou aqui, né, a amostragem em muito poucos pontos, né? Total, uns 1.020 metros quadrados, eu acho. Pouco, né? Mas bem distribuído, mais ou menos um terço da flora campestre. Então, a gente vê também que esse tipo de amostragem é super importante para realmente ver onde as espécies conhecidas ocorrem. Bom, vários aqui colaboraram nesse artigo, alguns já conhecem também no dado, a gente fez, então só para ser um pouquinho só da flora, né? Um levantamento num grande grupo de pesquisadoras da URGS e outras instituições, um levantamento da biodiversidade total do Pampa. Isso, de novo, é uma dessas perguntas muito simples, né? Quantas espécies ocorrem no Pampa? Essa pergunta foi feita para mim, acho que lá em 2015, 2016, num evento da Plataforma Brasileira de Biodiversidade de Serviços Ecotêcnicos. Aí eu, não sei, eu sabia para as plantas campestres, eu achei fácil o número para aves e mamíferos, e era isso. Né? Então, eu pensei, se nem a gente que trabalha com isso sabe qual é a nossa biodiversidade, como é que a gente vai convencer alguém, né, que
dá importância e valor a isso. Então, a gente iniciou esse grande trabalho liderado pela Bianca Andrade e o William Drews, que foram postdocs, né, em 2 épocas diferentes. E aí, quase aqui colaborado, né, a gente chegou a essa lista de 12.500 e mais um pouquinho espécies, né, sendo que, né, mais estou sendo descritos, né, e isso também foi um resultado de pesquisa bem legal, na verdade, é totalmente descritivo, né, então acho que hoje em dia, claro, a gente faz ciência com análise, mas às vezes esses resultados mais simples são importantes justamente porque são fáceis de comunicar também. Então, depois a gente fez um cálculo, a gente pegou listas gerais de organismos, taxons, né, diversos grupos para o Brasil, que não são tão completas como a nossa, porque ninguém fez esse trabalho para o Brasil todo, para os outros biomas, e olhando nossa diversidade e o que se sabe do Brasil, é mais ou menos 9% da biodiversidade brasileira. Claro, esse número vai cair no momento que os outros biomas fazem esse esforço, porque é relativo. Mas mostra também que, realmente, o nosso bioma tem uma biodiversidade muito alta e tem alguns grupos específicos, onde nós temos uma taxa muito grande de endemismo, né? Espécies que são típicos ambientes campestres, né? Aí quem trabalha com zoologia sabe melhor, tem os peixes voadores, tem muitos anfíbios e répteis, né? Aqui, aves, mais ou menos, se não me engano, teria que olhar, 1/3 da ave fauna brasileira que também não ocorre aqui no Pampa, né? Então, o Pampa é muito importante. E assim, né, isso aqui é muito técnico, né? Quem faz as disciplinas anfíbias, sistemática, vegetal, zoologia, vai, obviamente, conseguir ler tudo, mas para quem não é da área, mais fácil de traduzir assim, né? Uma representação mais artística, bonita, espécies de pastizal pampiano, né? Foi feito por um artista, acho que é argentino, né? Então, ilustrando um pouco esse ambiente muito rico. Bom, então, espero ter convencido vocês, assim, mostrado, né? Relembrado dessa importância do Pampa. Queria trazer mais um dado. A gente fez um mapeamento do endemismo nessa região toda, dos pastizales do Rio de la Plata. Infelizmente, não está publicado ainda. Mas então, o que a gente fez? A gente baixou os dados de ocorrência das espécies endêmicas dessa região toda, então aqueles que só ocorrem nessa região aqui. E aí a gente classificou, né, mapeamos a distribuição deles e organizamos o território em pixels, né, em células de um grid, né, e a gente definiu centros de endemismo. Aí vocês notam aqui que dessas 6 centros de endemismo, 13 são no campo brasileiro. Isso tem, obviamente, a ver com a geologia, né? Aqui na Serra do Sudeste, no escudo granítico, inclusive aqui em Porto Alegre, né? Nós temos centros de endemismo, né? Então, isso reforça também o valor dessas áreas, a importância dessas áreas, né? Além do fato que aqui na Argentina, obviamente, é quase tudo convertido já, nós temos um pouco. Mas, então, esse é um dado interessante. Também seria interessante fazer isso para outros grupos de organismos, ver se como os padrões batem, né? Bom, dado então essa entrada, então o que é o Pampa? É aquele espaço geográfico com uma biodiversidade muito grande. Eu vou falar um pouquinho da ecologia dos campos. Primeira pergunta, o que é o campo? Bem, quem já fez disciplina comigo conhece essa pergunta, né? O que é um campo? É simples, né? Um ecossistema que é dominado por plantas intolerantes à sombra, geralmente com alta dominância de plantas herbáceas, especialmente gramíneas terrenas, né? Existem exceções, existem outros campos, né, alguns campos do mundo que diferem um pouco, né? Por exemplo, temos áreas úmidas que têm uma dominância cruciferáceas. E mesmo assim, a gente pode chamar de campo úmido, né? Ou, às vezes, pode ser uma vegetação mais arbustiva, né? Isso nas regiões mais secas do mundo, né? Eu acho muito importante a gente trazer essa definição mais ampla que foi feito, na verdade, num projeto de abrangência global, né, onde a gente não estava interessado no Pampa, mas em campos e savanas do mundo. Depois a gente tem que ver onde é que o Pampa se encaixa, né, porque o Pampa é um tipo do campo, contém um tipo de campo dos muitos, né. Mas então todos os campos, basicamente, do mundo, né, compartilham essas tolerâncias, essas características. O mais importante, intolerante à sombra. As plantas campestres precisam de luz. No momento que está começando a ficar sombreado, o campo começa a degradar, as espécies
perdem, né, área, né, ou sucumbindo, né, competição por luz, né. E aí eu botei, acho que são as únicas plantas que eu coloquei nessa apresentação, as duas espécies mais comuns nos campos, que é o capim-caninha, do fogo naturalis, uma graminha alta, e a grama forquilha pássaro notado. Essa aqui, vocês vê aqui na volta do instituto, né? Bem comum. Ambos são gramíneas, ambos são intolerantes à sombra, né? Fora disso, eles são distintos. Aqui uma planta respeitosa, aqui uma planta bem postada. Então, isso aqui é a definição de um campo, né? Simples. Agora, quando a gente pensar, eu lembrando vocês das aulas de ecologia, né? O que é a nossa ideia da distribuição dos ecossistemas no mundo? O clima, basicamente, define os grandes padrões, certo? Todo mundo aprende isso na ecologia, né? E existe esse famoso diagrama de Whittaker, que é um diagrama com base da precipitação anual e da temperatura média anual, e a gente define as grandes zonas vegetacionais, né? Onde está muito frio e não tem precipitação, mas tem uma tundra, né? Não cresce nada, basicamente, né? Para condições extremamente hóspedes, né? Onde está muito quente, muito úmido sempre, a gente tem a floresta tropical. Então, o Whittaker lá foi nos anos 70, se botar a data aqui, ele definiu na época já, aqui está traçado em vermelho, uma zona onde ele considerou que, com base do clima, é muito difícil mapear a vegetação. E lá se encontra nos ambientes campestres, mas também tem uma incerteza aqui, né? Então, basicamente, aqui as campos e as savanas estão aí no lado de mais precipitação mais baixo, e aí, conforme a temperatura, vamos ter campos ou savanas. A savana é um ambiente tropical, caracterizado pela presença de árvores, rocosa, né? Que a gente não tem aqui, né? A gente tem um espinilho, que lembra um pouquinho uma savana, mas não é uma savana, né? Mas então, a gente pega isso e depois a gente teve um projeto grande onde a gente trabalhou com campos em todo o Brasil, campos, savanas, tudo, né? Com base de dados de plantas, né? De vegetação, onde a gente tinha, então, pontos de amostragem, como aqueles que eu mostrei do nosso projeto aqui, e a gente plotou eles nesse mapa. E o que a gente percebe? Muitos desses pontos caem fora dessa zona, que é, na verdade, os campos e as savanas, mas caem na zona aí florestal, seja florestas tropicais, caso, né, da Amazônia, nós temos grandes enclaves, né, campestres, simples savanas na Amazônia. Ou aqui as florestas temperadas, teoricamente, onde, né, o verde é o pampa aqui, a gente vê o nosso pampa se distribui aqui, bem nessa interface aqui, né? E para quem conhece um pouco a vegetação aqui, a dinâmica, subiu já no Morro Santana, sabe, a gente tem campos, sabe, tem floresta, então isso faz todo sentido. Mas o que a gente aprende com isso? Então, aparentemente não é só o clima que define que aqui tem campo, certo? Então, nesse artigo, que eu acho que saiu em 2015, a gente criou essa ideia do Old Growth Concepts for Grasslands, Savannas e Woodlands. E a ideia era do Joe Veltman, que é um pesquisador de Texas, era muito simples. Na verdade, está no âmbito da restauração, e todo mundo com as metas que é a restauração, né? Recuperar árvores, e a referência é sempre aquele Old Growth Forest. Aquele floresta, onde vocês precisam de 5, 6 pessoas para abraçar uma árvore. Vocês conhecem talvez aquele araucária, lá em Nova Petrópolis, Canela, tem outra aqui. E então a gente se perguntou, mas como é que isso está campo? Não tem uma árvore gigantesca para abraçar. Como é que a gente percebe que um campo é antigo, é natural? É muito difícil. Por quê? Porque não está acostumado, é tudo igual, uma cultura verde com capins, né? E algumas outras plantas. Né? Então, a gente desenvolveu esse conceito, e aí 2 processos são chave para entender os ecossistemas campestres, o fogo e a revigoria. Claro, essa foto não é do campo, eu peguei do antigo. Né? Então, em português, a gente pode traduzir talvez esse old growth em grasslands, né, como campos e savanas primários, ou antigos. Né? Aí não tem um termo tão chamativo, né? Mas é aquele que a gente aplica aos campos do pampa, aos campos de altitude, aos campos de cerrado, né, são naturais para considerar, nunca foi mexido. Isso é importante. E o desafio é achar características para mostrar isso. Né? Isso é um desafio grande, porque
só com a composição de espécie, na verdade, isso funciona bem. Então, se a gente olhar isso, essas figuras várias que vocês devem conhecer, né, esses dados paleoecológicos que a gente tem, né, aqui o presente, aqui o passado, são dados de um perfil tirado numa tofeira, então, onde os músculos, né, os fagnos, acumulam, tira amostras, né, no caso, o colega Hermann Behling, o colega de Göttingen, que trabalhou muito aqui. Nesses camadas de esfagmo, nós temos pólen, né? De várias famílias, e a gente consegue identificar isso, e partículas de carbono. Com isso, a gente consegue reconstruir a vegetação do passado. Né? Então, aqui, por exemplo, isso é de São Francisco de Assis, né? 20 mil anos atrás, a gente vê que sempre tem metástases, sempre tem poáceas, né? Do passado, eles estão reduzindo um pouquinho e reduziram mais. E aqui temos metástases, muito pouco, e só nos últimos poucos mil anos que eles começaram a aumentar. Tá? E aí a gente tem partículas de carbono. A gente sabe que mais ou menos nesse momento aqui chegaram as primeiras populações humanas, então uma evidência aqui que o fogo foi utilizado, né, pelas populações humanas, talvez como ferramenta na caça, né? Mas a gente também vê que nós temos nos últimos 2 a 3 mil anos um aumento aí da vegetação arbórea, né? Né? Uma leve redução de poácea. Esse padrão se repete em vários perfis de pólen. Tem muito pouco pampa, na verdade, porque não tem muitas tofeiras. Não tem, na verdade, tofeiras. Tem um perfil aqui no Morro Santana que é muito curto, muito jovem, né? 1000 e poucos anos, né? Então, não ajuda muito nessa questão. Mas, então, o que a gente sabe? A gente teve a presença do fogo, né, em frequência e intensidade variável, e a gente sabe que teve grandes herbívoros aqui na região. Né? Então, aqui eu só não trabalho com isso, só ilustra, né, assim, confutérios, né? Teve cavalos aqui na região, né, que hoje em dia tudo é extinto. Temos pouquíssimos herbívoros pastadores grandes, nativas aqui, né, hoje, né? Mas então a gente sabe que teve a presença desses dois processos ao longo da história ecológica e evolutiva do bioma, né? E hoje nós temos o gado. Então, de certa maneira, o gado substitui aqueles herbívoros que são extintos, né? Agora, quando a gente começa a entrar mais na vegetação, surge uma questão interessante, né? Nós temos muitos tipos de gramíneas. Quem trabalha com vegetação sabe disso. Então, no topo, temos 400 espécies, mais ou menos, né? Mas, assim, a gente pode distribuir eles em grandes grupos. Nós temos aqueles que são mais inflamáveis e pouco palatáveis, né? Agora já estou falando da perspectiva do consumidor, né? Ou aqueles que são mais palatáveis, né? Eles têm traços funcionais muito diferentes, né? Então, aqui tem mais água, né? Aqui as razões entre nutrientes variam. Essas aqui são mais nutritivos, essas aqui têm mais lignina, né? A estrutura da copa, né, varia, né? Essas aqui geralmente têm mais ar, é mais volumoso, isso facilita, inclusive, né, a passagem do fogo, né? Aqui tem mais taninos, mas olhos voláteis aqui não. Então, nós temos esses dois grupos de gramíneas que todas são nativas aqui. Então, surge, na verdade, uma pergunta muito interessante: como é que era esse campo antes da chegada do gado? Como é que era esse campo quando viviam aqui grandes herbívoros? A gente não sabe. A gente anda no campo, a gente vê esses campos muito apáridos, né, prostrados, e a gente pensa, esse é um campo nativo, muitas vezes é degradado mesmo. Na verdade, na minha cabeça, o campo era muito mais dominado por essas plantas aqui. Provavelmente tinha manchas como essas plantas mais prostradas em locais específicos, onde os animais circulavam mais, será para tomar água, e águas. Mas a gente não sabe disso, e os pesquisadores, aí se vocês acompanham, discutem muito justamente o papel do fogo e do pastejo para a conservação, né? Que é uma discussão. Conhece colegas que defendem muito o pastejo e estou absolutamente contra o fogo. Outros dizem, não, o fogo é uma ferramenta excelente para a conservação, embora o gado tende a homogeneizar, enfim, né? Eu não sei o que é o mais natural. Talvez a notícia boa é que tudo pode ser natural, isso nos dá opções na conservação, né? Então, a ecologia não nos diz
como é que deve ser. A gente tem que aprender como energia para pensar de opções de conservação. Mas então isso aqui é super importante. Por causa dessas plantas aqui, a gente até inclui os nossos campos junto com o cerrado, no Pantanal, nos ecossistemas que a gente chama pirofíticos, aqueles que são dependentes do fogo. Né? Agora, muita gente, principalmente na área mais das forrageiras, não vai concordar com isso. Porque consideram o fogo mais um problema. Do ponto de vista produtivo, faz sentido, né? Melhor aproveitar a biomassa comendo e produzindo do que queimando. Né? Então, acho que é um campo muito importante onde a gente precisa, e estamos fazendo, inclusive, pesquisa. Né? Mas, então, voltando a essa questão mais geral, então, a gente aprende que a gente tem uma figura do William Bond, um ecólogo da África do Sul, que é, no momento, talvez o maior ecólogo desses ambientes abertos, né? Que define 3 mundos. O mundo verde, que é controlado por recursos, então competição. O mundo marrom, que é controlado por herbivoria, e o mundo preto, que é controlado pelo fogo. Né? E essas aqui seriam, então, os ambientes campestres no mundo, com alguns dependendo mais disso, outros dependendo mais do fogo. Tá? Então, aí, talvez essa figura também já usei na aula, né? Bom, essa figura todo mundo conhece, né? Ecologia 1, todo mundo não sei ainda. Ou no colégio, né? Vocês aprendem sobre a sucessão, né? A sucessão isso começa com plantas minúsculas aqui, algas, líquens, musgos, né? Depois, aos poucos, vai crescendo uma vegetação um pouco mais alta, assim, de plantas pequenas, talvez anuais, né? E aos poucos vão entrando plantas cada vez maiores. As herbáceas vão dar espaço aí para os tipos e finalmente gentromadas. Essa figura, obviamente, não é do nosso âmbito aqui, né? Tem os pinheiros, tem uma figura melhor. Mas é isso que a gente aprende. E onde é que nós estamos? Olha, eu já fiz uma grande fala sobre a ecologia do campo. O campo estou aqui, mas, na verdade, eu estou no campo todo. Então, obviamente, esse tema da sucessão, embora a gente aprende ele no colégio, na aula de ecologia, para nós ele não se aplica. Né? Inclusive, então, e o William Bond, um outro pesquisador da Espanha, Júlio Pausas, discutam isso e discutem um pouco as bases filosóficas dessa nossa visão determinista, né, da sucessão determinística para a floresta. E fazem uma ligação com as publicações do Alexander von Humboldt, que é uma pessoa absolutamente importante para a ecologia, né? Todo mundo conhece. Mas, quando ele viajou, inclusive aqui na América do Sul, nas savanas da Venezuela, ele considerou os campos e as savanas como locais degradados, onde deveria ter uma floresta, mas que pode ser um processo não tem. Então, inclusive, nessa figura aqui, né, eu botei isso aqui, né, o fogo é aqui como um grande destrutor de tudo e depois começa de novo a sucessão. Como isso fosse assim, né, o clímax mesmo. Né? Isso funciona para ecossistemas florestais. Né? Mas para campo, agora a gente precisa tocar esse fogo para cá, ou talvez substituir ele pelo gado. Né? Então, desculpe, eu não fiz uma colagem hoje. Poderia usar na RIA, fazer uma coisa mais bonita, talvez. Mas, assim, então a gente tem que pensar a ecologia dos ecossistemas campestres de outra forma. E talvez para vocês aqui, isso já é claro, seria ótimo, mas, assim, no mundo fora e no Brasil, a gente não pensa a ecologia assim, a gente não pensa a sucessão assim. A gente tem essa perspectiva florestal quando a gente olha esses sistemas naturais todos, né? E só que nos campos são diferentes. Né? Então, esse gado que hoje faz o papel de manter o campo campo. Né? Isso é um pouco polêmico às vezes. Né? Inclusive, já tive discussões com colegas aqui, né, sobre esse tema. E então, com isso, a ecologia dos campos do Pampa, na verdade, vira uma ecologia do pastejo. Eu vou não falar do fogo aqui, a gente poderia também discutir isso. O fogo no Pampa, no momento, não é uma ferramenta muito utilizada, ela que pode eventualmente ser utilizada. Ela também não é um grande problema. Quem acompanhou os anos, né, 2021, eu acho, 2021, que eram os anos dos grandes incêndios no Brasil, no Pampa não teve muito fogo. Né? Até teve cronistas querendo saber como é que está isso aí. A gente fez, olha, na verdade, não é um grande problema. Né? Tem sistemas que queimam um pouco mais, o taim, às vezes esses banhados queimam, mas então
são juncos e tempo depois logo tudo recupera, né? Então não é um grande problema. Então vamos falar da ecologia dos campos como uma ecologia do pastejo, que vocês devem conhecer, o Natirol, lá na estação. Um experimento dos colegas da agronomia, né, que então tem aqui um longo histórico, já mais de 30 anos, né, 36 agora, com diversos regimes de manejo. Não vou entrar nos detalhes aqui, né, alguns devem conhecer melhor já também no experimento, mas assim, pensam aqui tem muitos animais pastejando, aqui tem muito poucos. Aqui muitos animais, tem um pouquinho menos, aqui pouco menos ainda, variando ao longo do ano, e aqui tem muito pouco animal. Com isso, a oferta, a perspectiva aqui de biomassa é muito alta, tem muito biomassa para os animais comerem. Um buffet cheio de comida, aqui é um buffet já rapado, já passou tudo. E então, esse experimento é muito interessante, porque eles nos indicam como os campos variam. O mesmo campo, o mesmo solo, o mesmo clima, varia só conforme o grau de pastejo, né? Então, aí o Carlos Nappen, estou citando aqui, na verdade, dados de imagens dele, né? Trabalhou muito essa questão do manejo do ponto de vista mais produtivo, né? Do ponto de vista forrageiro, né? E aí, a gente, nessa foto, ele pegou um quadradinho, uma leiva de cada um desses 4 campos. E o que a gente percebe? Tem um muito rapado, 2 intermediários, né? E aí, um mais alto. E em termos de produção, o que é o mais interessante? Essas aqui. E por quê? Porque aqui nós temos um aproveitamento muito melhor da luz que chega, que tem bastante folha para transformar isso em carboidratos. Consequentemente, tem muito biomassa para os animais comerem. Aqui já tem tanta folha, começa a acumular, as próprias folhas começam a sobrepor, fazer sombra, vai acumular biomassa seca, não é mais produtivo. Embora pareça um campo muito alto, ele já não é mais interessante. E aqui, o gado fica comendo o tempo todo, as plantas mal conseguem se recuperar. Eles não têm folha para fazer fotossíntese e acumular reservas, né? Então, na verdade, aqui é uma questão química, física, assim, mas que está atrás, então, da ecologia. Então, eu aprendi muito com essas pesquisas, e então, eles têm isso tudo definido, como é que é o campo ideal em termos de produção, né, animal, numa combinação de plantas desse extrato baixo, que é mais palatável, mais interessante para gado, mas também nesse extrato superior, que é mais conservativo em termos de uso de vida, né? E aí é interessante, vocês olharam nisso, um campo reproduzido. Todo mundo aqui que trabalha com fauna vai achar, opa, aqui vai ter muito mais besouros, aranhas, formigas, passarinho, pequenos outros, ou outros, né, bichos maiores que conseguem se esconder melhor, né? Então, a gente vê que essa situação do campo muito baixo, que é a realidade no campo, né, que é muito produtor tem isso, não é ideal em termos de produção, nem em termos de conservação, né? Então, isso é muito bom. Produção animal e conservação vão juntos aqui, né? Ótimo para nós todos é o mesmo campo, aquele campo mais intermediário, né? Isso foi claro em vários estudos. O computador PPG Ecologia, né, que mostrou, então, né, em mudança de manejo, né, no cinza, a gente mudou, né, um manejo diferenciado, no caso, um campo rotativo, não quero entrar nesse detalhe, aumentou muito a produção de biomassa ao longo do ano, né, experimento ao longo de 6 anos, né, olha, vejam essa curva, né, e aqui, as curvas de riqueza de plantas, aqui também teve um aumento, né? Talvez por questões climáticas, talvez pelo fato de, né, fazendo uma amostragem todo ano, cada ano o olho está um pouco mais afinado, levanta mais, mas aqui temos uma diferença muito grande. Então, só mudando o manejo, tu já consegue, então, melhorar a biodiversidade deste campo. E a pergunta, né, que muitos fazem, e sem pastejo de fogo, será que não deveria ter campo sem pastejo de fogo? Deixa a natureza fazer? A gente tem um projeto, só vou citar bem rapidinho, né, o nosso famoso PEL, de vários aqui também conhecem, como 6 sítios, 3 no campo, não, agora são 7, né? 3 na serra, 3 aqui, agora tem mais uma no litoral, aqui uma acho que não tem mais, enfim. Onde a gente tem uma parcela sem pastejo e 2 com diferentes tipos de manejo. E a gente está comparando, então, a diversidade de plantas e também de outros organismos, né? Então, o que a gente mostra claramente? Onde, isso após 10 anos, não, após 10 anos.
Onde não tem pastejo, essa curva aqui, o perfil de diversidade, a diversidade é sempre mais baixa do que lá onde a gente tem nossos pastejos. Aí muda um pouco. Esses dois regimes de pastejo, né? E mudam as espécies, os grupos funcionais de plantas. Não quero entrar nesse detalhe mais botânico aqui, mas mostrar que a gente tem um bom conhecimento disso e tem para outros grupos de organismos também. E aí, né, após uns tantos anos, né, o campo vira isso. Aqui, eu acho que deve ser o Matheus, não sei quem é esse aqui, fazendo a amostragem numa área na estação que estava sem pastejo, 10, 15 anos. Então, o campo se perde. A gente pode discutir se isso não é interessante também. Deixar isso acontecer em alguns locais específicos. Né? O fato é que a gente vai perder a biodiversidade campestre. Esse processo é muito bem estudado, né? Principalmente por os colegas da ecologia, a Sandra Miller, né, que tem trabalhado isso bem, esse processo dos avanços sustentados sobre o. Então, voltando à minha definição dos campos, né, eu coloco aqui um adendo, né, que para mim faz parte do campo. Atrás. Aí, então, eu fui a herbivoria, né, da megafauna, pode ser a nativa ou não. E às vezes, sim, alimentações edáficas, onde o solo está muito raso, pode ser, e a gente sabe, no alto da montanha, a gente tem campos e você não tem campos, porque o clima não é mais adequado para vegetação venenosa, né? Mas, então, é importante ter essa definição junto, a segunda parte. E aí, com isso, né, a gente entra no debate, assim, né, mais de conservação, como conservar, por exemplo, precisamos partejar os nossos campos, senão eles não se mantêm em campo. Né? Então, com isso, já estou no tema da conservação, mas eu quero começar no nível mais macro, né? Já anda no campo, paisagens são assim. Notam que tem um pouco de vegetação nativa, mas são as florestas, matas separadas, que se mantém ainda legal, campo não se manteve. Ou, às vezes, a gente até tem aí um pouquinho, né? Um banhado e tem um pouco de vegetação de campo úmido, né? Na volta, mas, assim, tem a qualidade ambiental desse remanescente. Então, mesmo tendo já de números, tantos hectares estou aí preservados naquela área, né? Aqui tem uso muito intenso de agrotóxicos, de insumos variados, né? Isso também acaba prejudicando essas áreas, né? Além do fato que é um fragmento muito pequeno. Então, muitas vezes, quando a gente faz coletas, os colegas da taxonomia, eles coletam aqui nas beiras das estradas, porque é onde tem planta nativa. Então, se vocês pegam os dados do Mapioma, por exemplo, pego de 2025, acho que já está disponível, a gente vê essa perda muito acelerada do campo, principalmente, né? Basicamente sendo substituído por áreas de lavoura, né, que está aqui junto e não tem um agropecuário. Né? Obviamente, esse campo, em grande maioria, tem gado. Né? Então, a gente perdeu um terço, né, dessa vegetação nesse período do mapeamento do Mapioma, que é o bioma que mais perde vegetação. Né? E algo que a gente também não discute. Né? Se essa taxa de perda a gente teria na Amazônia, imagina como o mundo ia reagir. Então, não, porque é muito pequeno. Então, além disso, a gente tem pouquíssimas unidades de conservação, né? Aqui nós temos a APA do Ibirapuitã, que é muito grande. Aqui a APA do Banhado Grande. E fora disso tem pouquíssima coisa. Então, juntando esses dados da conversão e das unidades de conservação, já lá nesse artigo de 2015, a gente calculou um índice de risco de conservação que é utilizado no mundo e, com isso, com base desses dados, o total perdeu mais ameaçado no Brasil. Hoje, esse risco seria pior ainda porque a taxa de perda é maior e as unidades de conservação não têm aumentado. E quem está acompanhando, a gente está discutindo, no momento, tem uma proposta de uma nova unidade de conservação lá na região das Missões, mas o debate é muito complicado, com fake news sobre o tema. Então, bom, mas sobre isso a gente pode falar um pouco mais tarde. Então, criar unidade de conservação é muito difícil. Né? Aí a gente começa a pensar, eu já falei da biodiversidade, né? Espero aqui, obviamente, né? Todo mundo sabe da importância da biodiversidade, mas para muitos outros setores isso não é tão evidente, né? Eu acho que assim, a gente
precisa realmente, de fato, colocar a biodiversidade dos ecossistemas no meio do nosso olhar sobre os nossos sistemas, né? Nossa sociedade. Né? Por quê? É a partir da biodiversidade que nós temos segurança alimentar, climática, hídrica, energética e tudo mais. Né? Ela nos fornece muitos serviços, e eu vou mostrar um pouco isso para a Pampa, né? E nos protege de riscos. Isso tudo soa bastante abstrato. Isso talvez seja um problema que a gente também ainda não tem dados suficientes sobre isso, acho que, né? Sobre serviços ecossistêmicos. Eu quero mostrar um pouquinho, né? Os serviços ecossistêmicos de campos, isso é uma figura de um artigo mais amplo, né? São vários. Nós temos serviços culturais, de provisão, as mais diretas, então, produção pecuária, né? Água, né? Lã, né? E de regulação, né? Todo mundo conhece esse esquema dos serviços ecossistêmicos. Então, se a gente pensar em campo, também a maioria das pessoas que não trabalham com campo, vou primeiro achar, mas em campo, floresta, todo mundo sabe, floresta é carbono, floresta é a biodiversidade, é exuberante, o campo era mais difícil de ver, né? Mas então tem artigos, esse artigo coloca aqui só por causa do título, que eu acho muito legal, os campos mais importantes para serviços ecossistêmicos que você pode estar pensando. E aqui eles elaboram isso para campos na África do Sul e na Europa. Como é que a gente está aqui para campo? A gente tem uma base de dados muito fragmentada. Mas, para mim, uma frente de pesquisa muito importante, principalmente ligando isso com biodiversidade, vendo o papel da biodiversidade nesse serviço. Tá? Mas, assim, eu vou dar um apanhado geral, assim, em pouco tempo. Não me estender demais aqui, né? Questão do carbono, que todo mundo está discutindo, é um grande desafio, assim, de nós todos, mais ainda da geração de vocês, né? E 1/3 dos estoques terrestres do carbono encontra-se em campo. Pessoas muitas vezes não consideram isso, porque não é visível no tronco do mar. E a gente tem dados dos campos, dos sistemas campestres no sul, no todo o Brasil, assim, no âmbito de um projeto, né? Já vou para a próxima. Aqui o estoque total, num primeiro metro, aqui o planta, né? Aqui são os campos do planta, como os estoques de carbono bastante razoáveis. Na serra, onde o clima é mais úmido, onde então nós temos outros processos químicos, mais acumulação da matéria orgânica por causa do clima, os estoques são muito maiores. Né? Então, vejam, estoques muito altos aqui nesses sistemas, então, que merecem ser protegidos, manter o carbono lá, não mexer com isso, tentar, inclusive, aumentar. Tem muita pesquisa também, não muito aqui, mas um pouquinho já vou mostrar no slide, que mostram como, via manejo da vegetação campestre, a gente consegue aumentar esses estoques de carbono, porque tem que mexer com a produtividade do sistema. Então, a gente sabe disso, né? E aqui é um exemplo, né? Um estudo de Santa Maria, parte do Rede Campos Sulinos também, né? Que mostram que a figura está um pouco complicada, eu não vou entrar em detalhe, né? Mas mostra basicamente a positiva ou negativa do carbono ao longo do ano, né? Em vários anos, e mostram que, de forma geral, esse balanço é positivo. Isso no sistema de campo focado. Né? Inclusive, esses estudos depois podem fazer o cálculo de incluir as emissões de metano em segue positivo. Né? Tem dado muito pontuais sobre isso, mas ainda muito pouco. Né? As fisionomias campestres são diferentes, não sabe se o padrão se repete em todas as regiões, onde está mais, onde está menos sequestro de carbono, mas que existe, a princípio, sim. E agora a questão é como aumentar isso via um manejo mais adequado. A gente sabe que o uso agrícola intensivo afeta os ciclos hidrológicos, onde tem soja, tem mais escoamento da água, temos menos evapotranspiração, menos percolação, então eu tendo a ter mais ricos nos fluxos, né? Depois eu vou comentar um pouco, todo mundo viveu essa gente, né? Como se isso tem a ver ou não. Então, o risco de inundação, então esse fato, o quanto proteger, né, os ciclos hidrológicos, o contribuir para esses fluxos melhor. Tá? A gente tem serviços culturais, né? Aqui o pessoal se orgulha muito da identidade gaúcha e tudo mais, né? Mas, no mesmo tempo, os campos estão desaparecendo. Daqui a pouco vai ficar museu, a textura, né? A figura do gaúcho. Tem um quadrinho do Santiago, né? Que fala isso. A produção, já falei isso no isso, então, o serviço ecossistêmico, gente. Comer carne vem desse serviço, né? Resultado. Isso está muito bem estudado pelas colegas da agronomia, de novo na África, né? E mostram que, então,
com mudanças no manejo, sem nenhum ensino clínico, eu consigo aumentar muito essa produção. E as produtoras muitas vezes não têm o conhecimento, né? Falta atividade de extensão, né? E trazer o conhecimento que a gente gera aqui para o produtor, né? Depois dá para aumentar a produção também com insumos químicos, isso dá para pensar, mas aí, obviamente, tu vai começar a perder um pouco das características do próprio nativo. Aí um balanço, um trade-off. O que tu quer? Usar mais e começar a alterar o sistema, né? Enfim. Mas a gente ainda considera esses sistemas como sistemas nativos, né? Se semeia, inclusive, algumas espécies forageiras exóticas, mas que não vão se tornar dominantes. E então, isso de forma geral, aí botando mais conservação, tendo muito pouca unidade de conservação e chances muito baixas de criar mais, a gente precisa, então, pensar de manter essa conservação fora dos oceanos, que, inclusive, tem as metas internacionais, né? A meta de 30% de conservação da Terra em todo o planeta. Eu acho que isso a gente tem que traduzir por bioma, talvez por município, né? E aí a gente vê que a gente não está bem nessa meta. Mesmo se calculando o que tem de reserva legal de APP, a gente está abaixo disso. Teve uma dissertação lá da ecologia, orientada do Fritz, sobre esse tema. Então a gente tem um problema aqui, né? Então a gente precisa fortalecer essa questão do manejo pastoril para alcançar essas metas de conservação, né? Quem se interessa nessa temática de forma mais geral, esses serviços ecosistêmicos dos campos e savanas, pode acessar esse policy brief que foi para a COP, né? Onde a gente tentou fazer um apanhado geral, focando muito no carbono, que era o tema da COP, né? Onde os campos e savanas não são visíveis, né? Não é tema, né? Simplesmente. Então, está disponível. Quem quiser depois pode me mandar um e-mail e eu passo também para vocês. E agora o futuro, aqui foi o future, o horizonte. Então, o que é o futuro do campo? Bom, a gente pode olhar isso, onde a gente está indo. Inclusive, teve um artigo recente do Daniel Saraiva, com vários colegas daqui participando, que fez cenários matemáticos. E quanto tempo vai demorar para os campos se atenderem todos? Aí tem modelos matemáticos mais estocásticos, mais determinísticos, enfim, aí varia o número de anos, mas, enfim, se não houver medidas de proteção, o risco é esses campos desaparecerem, tá? Sem políticas de conservação, né? Então, como frear a perda das áreas naturais? A gente aqui sabe essa resposta, né? A gente precisa de critérios específicos para licenciamento ambiental. Isso não tem vazamento de campestre. Não tem, aqui tem tantas espécies ameaçadas, raras, típicas dessa região, que quase não tem mais, aqui não se deve converter. Esses critérios não estão claros, não estão descritos na legislação, né? A gente precisa pensar uma estratégia de implementar isso. Aumentar áreas protegidas, já comentei, muito difícil as discussões sobre esse tema, mas também pensar como incluir as outras áreas, né? E aí a gente chega nessa questão, então, do reconhecimento da importância do pastoreio, do manejo pastoril, que é difícil num cenário global, nacional, até onde o gado é o grande vilão climático, no mesmo tempo. Só que aí depende do sistema, né? Aí envolve apoio à pecuária em campo nativo, tá? Pensar, talvez, que mecanismos que apoiar o produtor pelos serviços ecosistêmicos que ele presta para a população, né? Pagamento de serviços ambientais, isso já existe na legislação, isso pode ser feito, né? Só que a gente não tem isso ainda aqui, né? E aí a gente começa a pensar, né? Então, como é que é essa paisagem dominada por monoculturas em comparação com uma paisagem natural, né? Aqui produz muito de um único serviço, um único produto, 1 grau, talvez 2, né? Na sucessão de culturas, né? Ao longo do ano, né? Soja e trigo. Mas é um único serviço. E a paisagem tem uma baixíssima resiliência, né? Eventos extremos, sofre tudo, né? Uma baixa multifuncionalidade. É que esse campo nativo, ele oferece vários serviços, né? E ele tem uma produção compatível com a biodiversidade. Claro, ninguém é tão radical dizer que não devemos ter lavouras. Lógico, a gente precisa, né? Enfim, outra discussão entre os modelos econômicos, mas a gente pode pensar em receber as paisagens multifuncionais. Essa figura não é muito bom para a pampa, mas eu não achei uma figura melhor. Isso vem de um relatório sobre a agricultura e biodiversidade. É uma
figura que se aplica mais para a Mata Atlântica, né? Então, sistemas mais florestais, mas eu acho que mostra essa ideia de um mosaico da paisagem, né? Dentro de uma propriedade, que é áreas de uso mais intensivo, menos intensivo, conservação, que devem ser bem escolhidos no espaço, não só pensando na produção, mas também na conservação. Isso a gente ainda não tem muito, a gente não tem um planejamento territorial também, né? Definir limiares e manter ecossistemas nativos em uma determinada região, por exemplo, né? Ou seja, não permitir uma supressão de tudo. E aí uma pergunta, pensando nessa coisa do futuro, obviamente a gente pode pensar em muitos aspectos, querer só tocar um tema que a gente está muito trabalhando no meu grupo, no nosso laboratório, é a recuperação dos campos que foram degradados por mineração, por cultivos, né? Isso, hoje em dia, né, como o clima mais problemático para a agricultura, também essa demanda está crescendo. Produtores que querem voltar a ter campo, né? Ou as invasões biológicas, que é outro tema muito grande, né? Seja por gramíneas ou por pinos, né? Será que é possível restaurar os campos? A gente tem dados que mostram que se não fazer nada, os campos não voltam. Aqui são os campos nativos, aqui são áreas com histórico de silvicultura ou lavoura, né? E então foram abandonados, foi colocado gado simplesmente, após uns 10, 15, 20 anos, a gente fez a amostragem, e nitidamente são dois grupos, né? Então, eles não voltam, né? Tem uma cobertura herbácea, isso sim, mas não é um campo nativo, não é aquele campo primário, né? Então, a gente sabe que não tem como se recuperar sem ajuda nossa, né? Aí, entrando no mundo da restauração, a gente encontra muitos desafios, porque, de novo, é uma área onde a visão é florestal para muita gente. Eu fiz uma brincadeira, botei no Google, aí temos restauração ecológica, aí todas as imagenzinhas tem uma plântula de uma árvore, que isso todo mundo pensa, vamos plantar uma árvore, né? Então, eu já falei sobre isso em outro momento aqui, né? Tem um artigo que discuta esses mitos da restauração, né? Mas, de fato, o que é o nosso grande problema técnico? A gente não tem semente no mercado. Vocês não conseguem ir para uma loja, uma agropecuária, e comprar semente das nativas, ou para vender. Não tem plantas nativas campestres, né? Então, aí, se eu quiser entrar um pouquinho na pesquisa mais atual, né, sem entrar muito detalhe, a gente está trabalhando com essa máquina, por exemplo, que colhe semente, né, do campo sem cortar a vegetação, né? Uma possibilidade de ter a semente disponível, né? Alguma coisa, algo bem recente, com resultados positivos, né? A gente pegou esses dados, a Grazi está aqui atrás, que cuidou desse experimento, né? Botamos para germinar, criamos, e aí a gente tem números bastante impressionantes por hectare aí, né? Colhidos, em alguns casos mais de 2 milhões, né? Isso porque nossa máquina é o primeiro tipo que certamente não é otimizado, né? Então, tem outras regiões do mundo onde o rendimento é bem maior. Mas, enfim, a gente mostrou, a gente consegue colher semente. E tomar no campo, pode ser utilizado, né? Obviamente, o futuro vai ser, em algum momento, uma produção, de fato, de semente, aí uma experimento na estação, onde a gente tem, aqui quadradinhos, a gente semeou espécies nativas, para ver como eles germinam. A gente não sabe, a gente sabe muito das plantas exóticas, das forrageiras, sabe-se tudo. Aqui a gente sabe quase nada, como é que germina, em quais condições, como armazenar, né? Então a gente está trabalhando nessas questões e eu acho que em algum momento, talvez vai demorar uns anos ainda, a gente sim vai ter essa capacidade técnica de recuperar esses campos, mas exige pesquisa, né? Mas para avançar, a gente precisa mais talvez trabalhar nas carreiras, né, nas cabeças aí, né? Primeiro, né, a gente precisa implementar a legislação que a gente tem, o cadastro ambiental rural, começar os programas de recuperação ambiental. E está muito lento no Rio Grande do Sul. Aí são questões políticas, envolvidas, né? Querer ou não, né? Apoiar isso ou não. E daí a gente precisa apoiar essas cadeias de restauração. Então, eu não quero muito hoje aqui entrar nesse debate mais da legislação, das políticas, mas é um tema que a gente precisa contribuir, né? E aí, de novo, valorizar a pecuária, mostrar que recuperar é interessante, porque vocês podem voltar com um processo, um manejo interessante economicamente, né? Não é depois de estar reservado, ninguém pode mais tirar nenhum benefício, ao contrário, né? E por que os campos nativos e outros ecossistemas naturais são importantes? Eu já falei sobre isso, eu quero fechar aqui com algumas reflexões. Na verdade, eu falei tudo, né? Eu falei dos serviços ecossistêmicos, mas assim, a gente se lembra dessa
situação quase 2 anos atrás. Todo mundo estava muito firme nas nossas memórias. Ainda tem um outro prédio lá no centro onde tu ainda vê a marca de água, onde o pessoal não pintou. Então a gente consegue andar e ver, pá, a água foi até aqui, viu? E eu não vou entrar em um detalhe, né? A gente discutiu isso muito, inclusive aqui no IBIL, mas, obviamente, isso que a gente está vendo aqui tem a ver com o nosso uso da terra. É um evento extremo, foi lado e natural, mas a gente sabe a frequência desses eventos aumenta com as mudanças climáticas, né? No mesmo tempo, a gente tem problemáticas secas, e nós aqui na cidade sentimos menos, a gente sente calor, sim, talvez agradável, mas, assim, quem sente muito é a agricultura, né? E aqui, do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, os municípios com estiagens de secas nesse período de 30 anos. Então, quase todos, né? Como alguns. Então, nós temos esses extremos, esse clima cada vez mais extremo. Então, o que tem a ver com o campo? A gente tem os dados das emissões de gases de efeito estufa, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E a gente nota que a gente tem a agropecuária aqui, e as mudanças do uso da terra e floresta, ou seja, né, aqui insere-se toda a perda da vegetação nativa, entre outros. E aqui são as práticas agrícolas. Então, nós temos aí 2 linhas, né, onde nós, com o nosso conhecimento mais da ecologia, a biotecnologia também, né, de tornar processos mais sustentáveis, né, onde a gente precisa agir, né? Eu acho isso super importante fazer esse link. E claro que as enchentes não foram causadas diretamente por o que está acontecendo aqui com o processo global, mas o problema não é só lá na Amazônia. Aí a gente discuta bastante, né? Tem que reduzir desmatamento, mas a gente precisa discutir isso aqui da mesma forma, né? Então isso que eu quis trazer como essa figura, né? E as paisagens, né? Se você ver aqui, não são resilientes aqui. Então, é o próprio setor agrícola que mais sofre com as mudanças climáticas, que é o primeiro risco. Então, o futuro do campo depende de muita coisa, né? Depende do conhecimento. Eu trago aqui essa figura de novo do enchente, também não falar mais dos enchentes, mas todo esse livro, porque nesse livro, não sei quem leu, espero todos, tem uma descrição da enchente de 41, que lembra muito do enchente. Só que a vulnerabilidade era bem menor, né? Então, os problemas para nós eram menores. Imagino que eram gigantescos também, né? Para a época. Mas, o que quer dizer? Conhecimento, né? Na verdade, você sabia que isso podia acontecer, só que ninguém estava preparado porque a gente tinha esquecido. Então, eu quero falar da questão da mudança de terra, mas então, nossas infraestruturas não eram adequadas a algo que você sabia. Quem leu o Rambo sabia que isso podia acontecer, né? Então, conhecimento, isso que a gente gera aqui, né? E é conhecimento específico sobre a ecologia dos sistemas, uso da terra e tudo mais. Comunicação adequada, isso é o nosso grande problema sempre, né? Da ciência para a política. A gente pode discutir isso mais, eu só ilustro isso, né? A gente, um artigo do Valério e de mim, onde a gente discuta que se deve usar o termo supressão do campo e não desmatamento, quando a gente fala do campo, né? Esse aqui, nos dados oficiais, entra como desmatamento. Deixa uma imagem completamente errada na população, que acha o desmatamento um problema, mas o perto do campo ninguém se interessa, né? E, por último, da valorização da biodiversidade pela sociedade. Aí, só imagens ilustrativas de alguns projetos e iniciativas, aqui e outros, né? Que fazem isso muito bom, mas a gente ainda não alcança uma sociedade mais ampla, não são pequenos nichos. Então, acho que esse é o desafio que nós temos também discutindo sobre a extensão de como sair das nossas bolhas, né? Então, com isso, assim, acho que tudo que a gente faz aqui na URGS, né, contribui, tem um grande potencial, pelo menos, para a conservação do campo, e eu acho que eu queria convidar, na verdade, todo mundo e a gente discutir isso de forma mais proativa, né? A gente tem no IB aquele grupo Sustentabilidade que se criou na época das enchentes, que produzia alguns materiais, inclusive para isso e tal. Mas, normalmente, a gente corre atrás. E quando ocorre alguma coisa muito grave, agora vamos nos manifestar. Quantas vezes o Instituto de Biociências já fez um ofício, para sei lá quem, manifestando sua preocupação? Eu acho que a gente precisaria voltar e talvez dizer, nós vamos montar um plano. E tem iniciativas que fazem isso, tem muitas ONGs, tem uma rede de restauração, né? Uma ex-aluna minha fez uma proposta para um decreto sobre a conservação dos campos, né?
Eu acho que a gente, como URGS, aí eu convido todo mundo, a gente pode conversar em outro momento, mas inclusive alunos, eu acho que não precisa sempre ser as professoras que falam que não tem tempo também, enfim, o problema é isso. E a gente pensar em uma estratégia, em montar realmente uma coisa mais consistente, nesse sentido, não tão pontual. Né? Sei que o problema é o tempo para todo mundo de fazer isso, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer para, de fato, talvez já alcançar o mundo lá fora, né, dos nossos muros, como as nossas atividades de uma forma mais eficiente. Então, desculpe, gente, a demora. Era isso que eu tinha que falar. Estou aberto aí para discutir isso. Muito obrigada, Gerard, ótima apresentação. Vou abrir, então, o tempo para algumas perguntas. Sabe? Parabéns, é muito legal, aprendi um monte. Queria comentar, perguntar sobre a questão da extensão, porque eu me senti, eu sou da região do Pampa, né? Moro aqui há uns anos, mas eu muito do que falou, eu não sabia, eu não conhecia. Minha família trabalha de gado. E eu acho que tem muito realmente essa falta de conhecimento sobre o campo nativo, né? Tanto assim na produção se fala, ou planta forrageira no inverno para o gado, né, ter alimentação mais farta. E tem essa ideia, pelo menos aqui eu percebo, que o campo nativo não é suficiente para produção de gado. Ainda tem aquela visão de, quem não faz nada no campo porque é mais preguiçoso, enfim, e aí o animal acaba sofrendo também, emagrecendo. Então, eu noto que tem uma grande distância, assim, do conhecimento para a realidade lá de quem produz. Eu não sei se vocês gostariam de comentar sobre as iniciativas de extensão, ou até mesmo, não sei, talvez algo de cima para baixo, questão da política, mas queria trazer essa visão de quem é de lá e comentar isso, se pudesse comentar. Um ótimo comentário. Eu acho que isso é muito, muito comum nessa visão das próprias pessoas que vivem do bioma, no fundo, de forma mais direta possível, subvalorizar, né, ou não entender, não ter o conhecimento, né, dessa possibilidade de produção. É uma visão assim, isso não serve para muito, essa ideia, eu tenho que botar insumo, eu tenho que botar alguma coisa assim, tem que vir de fora, né, e acho que não é à toa que essas espécies forrageiras que nós temos, todos vêm de fora. Teve, décadas atrás, pesquisa das forrageiras nativas, agora está voltando. Outros países são mais avançados, o Uruguai usa espécies nativas, por exemplo, né? Então, acho que a gente precisa, obviamente, nós como universidade, nós do IBIU, acho que a gente talvez não tenha essa capacidade para chegar a esses grupos. Mas aí trabalhar juntos, como a Emater, por exemplo, que tem isso, que fala diretamente com o produtor. Tem essas iniciativas grandes como a Aliança do Pastiçal, que é um certo público de produtor. Então, tem produtores muito distintos também. Tem o pequeno, tem o grande, né? Então, é um desafio alcançar todos. Alguns têm acesso à informação, outros nem tanto. Eu acho que, para mim, o fundamental é a gente trabalhar juntos como um setor produtivo, né? Aqui na universidade está funcionando muito bem. Eu acho que teve, por muito tempo, no mundo inteiro, ainda tem, né? Um conflito entre ambientalistas, conservacionistas, um lado, e produção no outro lado. Mas isso, acho que aqui a gente, né, pelo menos, a gente está conseguindo alinhar isso um pouco melhor. Ainda não 100%, porque se não incluir o aspecto produtivo, a gente não vai conseguir conservar a biodiversidade. Então, o exemplo que tu citaste, eu acho absolutamente ok. Precisa, na verdade, que o produtor tenha no seu canto também como as forrageiras do inverno, para ajudar ele a passar nesse período mais crítico do ano. Dizer que tudo tem que ser nativo não vai funcionar. De fato, não vai funcionar aí, né? Então, acho que esse é um diálogo que a gente tem que ter, mas aí precisaria, então, esse olhar para a paisagem como um todo, para a propriedade como um todo, né? E não pensar só do lucro imediato, do uso imediato daquele área. Então, acho que tem que ter esse diálogo e aí sim a gente melhorar nessa... É que eu acho que falta muito essa noção de que o campo né, é um ambiente que precisa ser preservado, porque, inclusive, público, né, o georreferenciamento ali, a questão que eles fiscalizam é mata ciliar e floresta. E o resto, ninguém... Então, assim, os produtores não têm essa noção.
Então, a gente nota isso, né? Laudos da vegetação, muita gente pensa em floresta. E como assim fazer laudo disso aqui? Gostaria de perguntar. A primeira, você pode eu gostei de uma informação sobre a questão de que quando o campo já está muito degradado, se colocar o gado, quando eu acredito que ele não faz tanta produção, acaba não voltando para o campo nativo, o que acontece? Poderia me contar melhor isso? Quando uma área foi utilizada para outros fins, enfim, plantio de pinos, depois corta-se o pinos, né, e não faz uma restauração ativa, né? Então, obviamente, vão ser plantas, né, do banco semente, que é muito reduzido após esse uso. Na verdade, isso é interessante, o nosso campo não tem um banco semente muito grande, então essa ideia também, vai voltar do banco semente. Ele não é muito grande, e as espécies típicas não estão no banco semente. Então, a vegetação que vai voltar vai ser uma vegetação muito ruderal. E talvez plantas nativas, mas não interessante em termos de conservação, nem em termos forrageiros, mas é uma biomassa que dá para pastejar. Agora, não vai voltar ao campo nativo, a gente nota isso. Então, você faz um levantamento de uma área, como esse histórico, né? Uso de pinos, lavoura, né? E depois, muitos anos, décadas de pastoreio, comparando isso com o campo nativo, são áreas muito distintas. Então, essa é a questão, né? A gente, embora tenha uma cobertura verde, que, claro, né, olho leigo parece um campo, pela estrutura já geralmente é diferente. Aí entra muito mais espécie arbusto, pode entrar uma espécie invasora, que é um grande problema também. Não, eu não vou dizer isso, porque eu acho aí entra a restauração ativa depois. Aí sim, né? No momento que a gente consegue a semente, a gente vai conseguir. Eu acho que a gente tem que e os nossos experimentos que a gente tem, embora está nada completo, são muito promissores nesse sentido. Eu acho que isso é muito importante dizer, porque até poucos anos as pessoas dizem, não, o campo não volta. É pedido, ou seja, libera para tudo, qualquer coisa. Hoje em dia a gente está enxergando, sim, é possível controlar as invasoras, é possível recrutamento das plantas nativas, pode ser que seja custoso em termos de tempo e recursos financeiros, mas é possível sim. Eu acho que isso é muito importante, porque como grande, não falei das invasoras, né? Como grande parte dos campos tem invasão por anônimo, por exemplo, a gente não pode dizer essas áreas não servem mais para nada, em termos de biodiversidade. Eles servem, eles estão degradados, mas isso a gente consegue recuperar. Eu acredito que sim, eu acho que as evidências que a gente tem mostram isso. Uma questão de conhecimento e recurso. Sim. Muito assim, a questão da enchente. A floresta vai depender assim, mais de enchentes. Como é que o campo poderia ajudar nessa questão das enchentes também? Não é bem na minha área, então vou ter que ser um pouco cauteloso, né? É claro que a gente associa, né, as florestas ripárias à proteção do leito do rio, né? Isso estabilizando a vegetação. Mas, na verdade, outros tipos de vegetação também fazem isso, né? Então, acho que... E aí a gente também viu nas enchentes que era uma força tão grande que, na verdade, era tanta água, com tanto força que não importava mais, né? Num evento tão extremo. Agora, eventos menores, eu acho que são várias coisas. Primeiro, essa questão, sim, que no campo nativo a gente tem mais infiltração da água, então, na verdade, equilibra melhor os sistemas hidrológicos, retém a água mais tempo no sistema, né? Essa ideia da cidade esponja, que a gente discutiu muito, né, 2 anos atrás, no mundo inteiro, aqui também, né? Na verdade, a esponja está lá na paisagem, né? E, idealmente, tu mantém os banhados, os campos úmidos que vão reter essa água, reduzindo o fluxo da água, para não depois criar um problema mais embaixo. Então, acho que tem que ter essa perspectiva. Existe pesquisa que mostra também que, né, mantendo ecossistemas nativos que têm uma
uma rugosidade maior, ou a topografia mais acentuada do que quando tu transforma tudo em monocultura com máquinas grandes, né? Tu vai homogeneizando muito, vai perder as pequenas depressões. Mas, assim, eu acho que tem que estar ciente que essa contribuição ela vai até um certo limite, né? Mas tem pesquisa interessante que mostra, por exemplo, que para campo, aumentar, se tu plantar árvores, né, mas isso fosse errado, porque fazer um experimento assim, tu reduz a infiltração de água no solo, porque fica mais interceptado pelas próprias árvores, né, e vai evaporando depois. Então, tu reduz a recarga dos aquíferos, né? Então, acho que tem esses dois lados também. Então, é um assunto complexo, eu acho que não estou capaz de dar uma resposta muito complexa. Eu acho que é um tema que a gente precisa coletar mais dados, mas, de forma geral, manter a vegetação uma cobertura boa. Protege da erosão, por exemplo. Se tem uma monocultura, tu não tens isso. Professor, hoje o Brasil, tanto pecuária quanto de monoculturas, que são históricas, são fontes defendidas com vias e meios pelo setor ruralista, chamado agroruralista muito forte. E público externo, isso cumpre essa mensagem da universidade, que é muito técnica, muito específica, que a pecuária é importante para a adaptação do campo. E a minha preocupação é como isso pode ser interpretado. Será que eles interpretam de maneira correta, que é uma pecuária de baixo impacto, de fundo familiar? Ou será que eles estão interpretando isso como a pecuária no imaginário que a população tem na cabeça? Que é aquela pecuária associada à bancada ruralista, que também fala de monocultivos. Me preocupa um pouco como dissociar uma coisa da outra no público geral. Como fazer isso? É uma excelente pergunta. Eu acho que todos nós sabemos, temos exemplos na cabeça onde isso acontece, principalmente quando o resultado de uma pesquisa muito específica, feito em condições muito específicas, vai ao público geral e aí se generaliza para tudo. E nunca funciona, obviamente. A gente, como pesquisador, a gente sabe disso. O resultado está correto, mas nessa situação aqui, a gente sabe disso. Eu acordo, acho que toda semana. Eu acho que o problema é maior hoje em dia, começa, né, divulgação nas mídias sociais. Ninguém, na verdade, lê mais. O que está atrás, vê o título, a imagem, já compartilha e já, né, entra aí. Eu acho que a gente tem que tentar educar as pessoas a voltar a ler, claro, formular de forma mais clara, né? A gente tem essa limitação, todos nós, mesmo quando depois, assim, hoje para uma revista, faz aquele resumo em linguagem acessíveis para um blog. Quem lê esses blogs? Somos nós, né? Então, acho que isso é um grande problema. Acho que a gente tem que trabalhar junto com as produtoras, né, rurais nessa linha, né, e mostrar a diversidade. E é um exemplo disso, né? Eu usei o termo campo o tempo todo. A maior parte do Brasil usa o termo pasto-pastagem. A associação é um pasto plantado. Então, quando a gente está em eventos com pesquisadores de pasto, de campo, muitas nem se dão conta que aqui nós temos campo nativo, porque na discussão da pecuária no Brasil não entra isso. Esse diferencial que nós aqui está deixando Pantanal. Temos, né? Então, então, eu não tenho uma resposta para ti, mas acho que é algo que a gente precisa trabalhar, né? E melhorar isso, né? E também acho que educar, ensinar, inclusive os jornalistas, né? Que muitas vezes tiver também que a gente dá uma entrevista, né? Mas nem sempre a nossa mensagem é transportada justamente pela tecnologia utilizada. Eu queria que você talvez podia ajudar na para aumentar
Bom, também não sou especialista do tema, eu acho que talvez a gente também tem que pensar, eu ter que falar com outros colegas, né, que tipo de melhoramento genético, o que a gente está pensando, mas assim, obviamente nada que a gente se alimenta, que a gente compra na feira, no supermercado, poucas exceções da flora nativa, do butiá, tudo é modificado, eu acho que a gente precisa produzir de forma eficiente. Agora, o melhoramento genético de plantas nativas, eu acho que depende da finalidade. Pode ser interessante ter uma forrageira nativa, não invasora, né, contrário a muitos outros, para usar. Só que a gente não vai poder dizer isso um sistema totalmente nativo, né? Eu acho que na restauração ecológica, por exemplo, eu acho que não é o lugar de usar plantas modificadas, aí é o lugar dos sistemas nativos. Mas agora, entre usar uma planta, o mepedomo, o termo, mas essas forrageiras são fabricadas, todas são muito melhoradas, né? As braquiárias, a gente pode fazer isso com plantas nativas, tornar eles mais produtivos, por exemplo. Agora, eu não sou dentro da área, né, para entender aqui como fazer isso em termos técnicos, né, como detalhe, mas eu acho que a gente tem que pensar de manter a paisagens funcionando e a gente precisa se alimentar também. Então, ter sistemas produtivos mais eficientes pode aliviar também a pressão nas áreas naturais. Então, acho que tem que ver essa imagem como um todo, né? E pensar da finalidade o problema é quando as plantas são tão eficientes em termos de produção, se tornam invasoras depois. Afetam os sistemas nativos, por exemplo, que é o caso das braquiárias, que são cultivadas, né? Outras, às vezes, espécies puramente naturais também invadem. É por aí. A questão da extinção é uma coisa que entender. Eu penso que, tipo, o mais importante nesse caso, principalmente de comunicar com os professores, é entender que a gente tem que fazer uma extensão voltada para quem a gente está tentando comunicar, né? Então, a minha família é da cidade de Cambará, não é tão encaminhada como os meninos. Eu converso muito com os produtores de lá e que eles têm comunicado, por exemplo, o pessoal do CNB está fazendo muito trabalho lá e eu não consigo ver nenhum tipo de extensão que eles fazem, sabe? Eles chegam lá e, tipo, o trabalho deles é muito importante, é claro, mas eles simplesmente falam, não, essa área não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, e aí, mais de uma vez, eu cheguei para pessoas me falando coisas do tipo, e agora não pode plantar não sei aonde, porque tem uma perereca que, enfim, não pode ter isso e tal. Então, assim, não tem... É uma questão de entender que são pessoas de um contexto completamente diferente, sabe? Então, não pode simplesmente chegar e largar informações, porque as pessoas não entendem por que isso é importante. Então, eu acho que é muito difícil de fazer uma comunicação voltada, sabe? Direcionada. Eu acho que, para mim, isso é a maior falha da extensão da universidade. Assim. Não, eu concordo. Primeira frase, a gente tem muito a aprender, com certeza. Inclusive, a gente deveria ter profissionais para fazer isso, né? Nos Estados Unidos tem professoras extensionistas que foram contratados como professor aqui também. Da hora, mas não é para fazer pesquisa, mas para fazer isso. Eu conheço colegas. Mas, assim, eu acho assim, teu exemplo é perfeito. Acho que, mas tem muito a ver com a nossa ideia aqui, que é conservação também. Essa ideia de aqui a conservação, aqui a produção, causa conflitos, claro. Ninguém vai querer que aqui vou conservar, né? E aí você cria essa narrativa que conservação é isso. Assim. Mas a gente deveria inserir a conservação no contexto das propriedades e valorizar também monetariamente. Né? Então, é uma discussão da sociedade. Né? Então, tem essa ideia dos pagamentos para serviços ambientais, tem outros modelos, subsídios. Né? Se alguém diz que, ok, eu vou aqui, não vou converter para plantar algo que talvez me desse um retorno econômico, pelo menos um curto período de tempo, às vezes a longo prazo, na verdade, nem é tão bom, ele deve talvez ser remunerado. Mas ainda uma região como o Cambará, querido do turismo, né?
muita gente parece. A questão do também tem política sobre tudo me parece que vai construir. Eu não quis, confesso que não quis entrar muito nessa questão mais assim, né, das políticas públicas que apoiam aquilo. Eu não sou especialista e bem, acho que a gente devia abrir um grande debate aqui, mas isso é obviamente um problema. Né? Tem setores muito fortes, como interesses, tem interesses que, né, foi citado a bancada ruralista, né, a bancada ambientalista é muito menor, então é difícil. Mas isso não é só aqui, isso no mundo todo, eu acho que é o diálogo. Então, realmente, a gente tem que buscar isso. Acho que a questão da extensão na universidade é um desafio grande, porque isso iniciou há poucos anos e foi uma coisa meio adicional, corpo de servidores já existente, né? Claro, a gente tem alguns projetos maravilhosos, mas muita gente está fazendo, na verdade, ninguém ganhou as horas adicionais, né? A minha semana não tem mais 6 horas agora que eu tenho que fazer isso. Né? Então, a gente tem que repensar isso, discutir como fazer isso, né? Com certeza, é um desafio muito grande. E, então, não tem resposta, de novo, acho que... mas a gente precisa trabalhar isso, e eu acho que, talvez só para terminar com isso, essa ideia dos conceituais, que é conservação. Por exemplo, né, as parques lá, a ideia é excluir os proprietários. Né? Tá em processos, muito parte já foi, não tem, mas ainda tem um outro proprietário com gado, mas a ideia é indenizar e é um modelo complicado. Acho que você poderia talvez pensar, deixa alguém lá manter seu gado, produzir um queijo com selo do Parque Nacional. Né? Por exemplo, poderia ter isso, um sistema produtivo onde a produção de produto, carne, queijo, enfim, é só um produto. Outro produto é conservação. Né? Trabalhar isso um pouco mais. Então, essa fronteira que tem no debate. Pessoal, a última pergunta, então, vou passar a palavra. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Só botar um contexto aqui para entender melhor minha pergunta. Eu sou do Paraná, não sou gaúcho, eu não conheço punk. E eu vi muito, né? Eu estudei primatas, eu sou ecólogo. Eu estudei primatas, então tudo que eu estudei é muito focado ali na estrutura da vegetação, paisagem, e o tópico que se fala muito é a questão de conectividade. Então, conectividade estrutural, né? E funcional. Então, estou voltando um pouquinho para a ecologia aqui, pessoal, da parte mais política. E eu falho, né, de olhar na literatura e entender se a conectividade estrutural é realmente tão importante quanto. Então, primeiro, porque se a gente olhar lá para o interior do estado, a gente vê que é difícil distinguir o que é um campo nativo, o que é um pasto ali degradado, né? Então, você olha que basicamente vai ser um negócio contínuo enorme, né? Mas isso é realmente contínuo? Importa essa conectividade por todo, uma conectividade funcional, sem movimento? Tem como, né? Queria ter uma ideia melhor disso. Excelente pergunta. É um tema muito interessante e, de novo, talvez assim, quando a gente pensa nesse tema fragmentação da paisagem, conectividade, os exemplos são mais de florestas, muitas vezes. Inclusive, né, os grandes organismos que vão de ilha para campo, isso está pouco pesquisado. Eu acho, em termos ecológicos, não muda. Pode pensar em processos de dispersão de organismos também que precisam, né, corredores, né, de se movimentar na paisagem. Eu acho que em termos penais não muda. Em termos práticos, talvez sim, né? Por exemplo, né, não pensando agora de primatas, obviamente, mas na parte da restauração ou regeneração natural da vegetação, né, na parte florestal, a gente mapeia isso muito. Escuta numa área degradada, a distância do fragmento para poder avaliar aqui precisa plantar ou não. Tem chance de espessores naturais, aves, mamíferos, transportarem sementes para cá. Aí, uma mudança já no campo, porque as sementes campestres são muito menos de espécies com animais do que as sementes e frutos de árvores. Não tem, né, essa dispersão, essa zoocoria para essas coisas. Tem aves, passarinhos que comem semente, mas eles não comem, consomem, não nascem mais. Né? Então, esse tema é interessante no contexto da restauração. Eu acho que sim, a gente precisa cuidar que as paisagens se mantenham conectadas. Obviamente, se olha o mapa da vegetação natural, é um grande contínuo. Na realidade, não é, porque ele é intersectado por rios,
com matas cefáreas, hoje em dia forastradas por lavouras, então muitas vezes a gente tem fragmentos pequenos. E aí tudo que a gente aprende, né, se aplica aí, né? O fluxo, né, gênico de uma população para outra não funciona mais. Então, mas é pouco pesquisado, de fato. E um tema importante, principalmente pensando em mudanças climáticas, em manter paisagens que, talvez, possibilitam a migração das plantas de alguma maneira para, né, se manter na região. Obrigado pela resposta. É destoado bastante, por exemplo, de outros sistemas savanas. Por exemplo, pega a savana africana, tem estudos de grandes migrações lá, facilita um pouco. Aqui no campo a gente não tem essa pegada, então é bom ouvir, né, de alguém, um especialista que mostrou tão bem a grande foto, a grande filme do pão, que eu não estou procurando na literatura, não achando o autor, porque realmente está difícil. Não tem, mas tem mais um aspecto, tu está falando das grandes migrações, que é super interessante, né? Essa diversidade muito grande do bioma, que nós temos demonstrado de tudo, na verdade, que se estende depois para a serra, né? Tem esse pessoal de semente também, por animais, é menos forte, talvez, que para, né, para a restauração, por exemplo, para aproveitar, né? Mas a gente sabe que os animais, os grandes herbívoros, transportam semente. Então, certamente, até antes dos tempos atuais, que a gente transporta o gado por caminhão, esses bandeirantes que foram lá ao norte transportaram semente. A gente tem em outras regiões do mundo esses sistemas pastoris que levam os animais, sejam ovelhas, seja gado, por grandes distâncias, transportando semente também. Então, é uma conectividade. Isso. Só que isso a gente também não tem mais hoje. Hoje a gente tem um caminhão e mais transporta invasor, semente invasora. Isso que é bizarro. Então, é um tema super interessante. Obrigado. Gerard, te agradecemos muito, então, pela disponibilidade, né? Obrigada pela presença de todos. Obrigado. Parabéns.